Bem-vindos. Hoje é dia 4/11/2013, 1h14. Sou Thiago Martinelli e esse é o Cozinha Profissional TV, seu programa semanal aqui pela UTV. Para você que tem um bar, uma pizzaria, uma rotisseria, um restaurante, esses negócios direcionados para o food service, né? Antes de começar aqui nosso programa, apresentar nosso convidado, como eu sempre faço, vou falar um pouco da nossa revista. A gente já está com a edição 188 no site, quem quiser pode acompanhar. Uma edição que tem como matéria de capa um texto que fala sobre os festivais gastronômicos, né? Quais são as opções e quais são os cuidados para você fazer festivais gastronômicos no seu estabelecimento. Tenho falado aqui nos outros programas também, não é uma matéria sobre essas semanas que tem Restaurant Week, que são bem interessantes também, mas enfim, a gente procurou ensinar com a ajuda de muitos profissionais, de restaurantes que fazem, que tem esse costume de fazer festivais, ensinar como é que você faz isso direito, como é que você faz já visando lucro, visando sucesso. Inclusive tem caso nessa matéria de restaurante que repete todo ano, é um sinal de sucesso, né? Todas essas dicas você vê nessa matéria. A gente tem um bate-papo com o chefe Alberto Landgraf também, do Epice, e tem matéria sobre copos e taças. A gente explica um pouco por que os copos e taças não são diferentes uns dos outros, só por estética, né? Cada utensílio tem seu uso correto. Tudo isso e mais você confere na edição 138 da Cozinha Profissional, que já está circulando, já está no nosso site, de capa preta, tem um chefe na capa, vocês vão identificar rapidinho. Bom, antes de começar o nosso programa, mais uma coisa, eu vou apresentar aqui a Juliana, que está sempre com a gente, para falar com vocês aí da internet, para vocês participarem do programa. Tudo bom, Juliana? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vou só deixar nossas redes sociais. O Twitter é @cpfoodservice. O nosso Facebook é /Revista Cozinha Profissional. Nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que também eu estou logada aqui no chat da UTV. Você pode falar comigo ao vivo, mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente vai responder aqui no ar. Certo. E está bem interessante o programa de hoje. A gente vai falar para os chefes que querem ter experiências novas, até para os restaurantes, para os donos de restaurantes que estão procurando esses chefes, para entender um pouco como que o chefe, a gente tem ótimos chefes, mas como é que os chefes do Brasil podem ser ainda melhores, né? E para isso, eu estou com o chefe Luiz Fernando Perin aqui à minha direita. Tudo bom, chefe? Tudo bom. O chefe Luiz, o chefe Perin, né? Mais conhecido como Perin, ele tem uma história bem interessante primeiro que ele começou, na verdade, era comissário de bordo, né, chefe? Hoje em dia, ele é consultor, ele oferece serviço de buffet, ele representa uma marca também, a Viking Range, que é uma marca de eletrodomésticos para casa, só que é uma marca ali bem interessante também, vale a pena até conferir o site deles depois, os equipamentos bem legais para quem quer montar uma cozinha ali com aquela cara de profissional em casa. Enfim, chefe, como é que você começou na carreira? Como é que foi a sua... era comissário de bordo, né? Viajou durante muito tempo, 10 anos, né? Inclusive fora do Brasil. Como é que você começou com a gastronomia? Teve alguma ligação entre esse seu primeiro trabalho como comissário até a parte da gastronomia? Bom, boa tarde. Prazer estar com tarde. vocês. Eu acho que eu sempre gostei de comer. Na verdade, acho que esse foi o ponto de ligação, assim. A gastronomia, a aviação me dá a possibilidade de conhecer os lugares. Então, ter acesso a várias cidades e vários países diferentes. Então, isso me abriu, assim, um conhecimento muito interessante de estar no lugar e comer comida típica. E eu acho que, assim, todo mundo que começa a gastronomia, eu sempre falo para os meus alunos, assim, eu falo, olha, acho que o primeiro interesse é gostar de comer. E ter interesse, né, ter curiosidade. Então, assim, você, hoje em dia com a internet, você tem N possibilidades de você comprar um livro ou comprar uma revista, você pode, né, trazer informação na internet. Mas ser curioso. Então, assim, curioso de pesquisar e curioso de comer coisas diferentes e não ter muita barreira. Fala assim, a gente pode não gostar, mas você tem que experimentar pelo menos. Você tem que me dizer por que você não gosta. Porque senão é muito fácil, né? Quando você tem 6 anos, cola, né? Por que você não gosta? Eu não gosto porque eu não gosto. Mas acho que quem vai para essa área tem que ter esse discernimento de ter curiosidade com as coisas. Então, acho que a curiosidade me levou a começar a cozinhar e começar a ter mais interesse. E aí partir para cursos, partir para estudar.
que eu sou chefe de formação de escola, né? Então, assim, eu vim de escola, não sou aquele cara que começou no restaurante e aí foi crescendo e tudo mais, que é super, assim, é um profissional também super, tem um valor, assim, incrível. Mas eu tive a sorte de poder começar através de escola. Então, isso já é um pouquinho diferente a formação, mas é bem interessante também. Inclusive, chefe, eu falei aqui, estava falando do Roberto de Graff, não sei se você conhece ele. Ele comentou isso, né, durante o bate-papo que ele fez com a gente, que você tem que experimentar, para saber fazer o que é bom, para saber... até ele comentou até sobre a aparência do prato, você tem que saber... O que é bonito, analisar o prato, poder né? fazer alguma coisa bonita, a comida bonita, né? Então você tem que conhecer, gostando ou não, você precisa provar para saber o que é, para entender sobre o assunto e para conseguir fazer aquilo de qualidade, né? De uma forma boa e de qualidade, bem feita. É até admirável isso no chefe, tem que ter muita coragem às vezes, né? Eu acho que hoje em dia é muito difícil você fazer alguma coisa que nunca ninguém fez. Falar assim, eu vou fazer um prato que ninguém no mundo fez, acho impossível. Mas o que a gente acaba se espelhando muito, às vezes você vê uma revista que tem uma fotografia de um prato que você achou bonito, aquela forma, o jeito que ele foi montado, e a partir daquilo você faz uma coisa totalmente diferente. Então a gente acaba se inspirando, às vezes, em outros pratos, em outras apresentações, em outros chefes, para fazer coisas novas. Porque acho que o novo, assim, o zero, acho que é muito difícil hoje em dia. Mas acho que tem muita coisa bacana, tem muita gente boa no mercado, então... acho que é uma história de curiosidade, ir atrás e começar a ver o que está acontecendo no mundo. A gente vai falar até um pouco mais sobre o que o chefe viu lá fora, até questão de postura de trabalho dos estabelecimentos, mas antes eu queria entender aqui, quando você fazia essas viagens, seja nacional, seja internacional, você estava ali chegando naquele momento que esses profissionais têm muito intervalo, então às vezes vai ficar 3, 4 horas, às vezes passa a noite em outra cidade. Você ficava o tempo inteiro já pensando, vou sair para comer, vou procurar isso, vou procurar aquilo. Combinava com o pessoal que trabalhava com você? Era mais ou menos dessa forma? É mais ou menos isso, assim. Acho que esse interesse, né, que eu tinha de conhecer os lugares, eu sempre fui assim, muito curioso. Então, nos voos internacionais a gente ficava às vezes 2 dias sem fazer nada, né? Eu sou da época que não era voo diário para os lugares e não tinha internet ainda, como tem hoje. Então você tinha que trazer informação de outras formas. Mas eu sempre chegava nos lugares, tentava descobrir, conversando com as pessoas, eu sempre tive facilidade de idioma, então conversando e tentando descobrir onde as pessoas comiam, o que era o prato local, e principalmente onde era o mercado da cidade, seja no Brasil ou fora. Porque eu acho que o mercado central, o mercado municipal, é uma fonte de informação incrível. Eu de São Paulo, como é bacana, né? Então acho que a partir do mercado você já consegue ter um monte de informação do que se come no local. E tentar descobrir se aquele é o mercado que é turístico ou é o mercado que é das pessoas mesmo da cidade, porque você vai ver uma diferença muito grande de ingrediente. Às vezes no mercado que é mais turístico, você vai ver os ingredientes de uma forma mais apresentada para turista. E quando você vai no mercado local mesmo, você tem acesso ao que as pessoas comem mesmo no local. Então, já é outra avaliação da cultura local. E aí, por exemplo, quando eu viajava para um local, eu tentava descobrir o que se comia, onde eram os lugares bacanas para visitar, e aí sempre uma mochila nas costas e ir embora, né? Então, assim, fora do Brasil, na Europa, você pega um trem e vai embora. Às vezes ficava 2, 3 dias num lugar e ia passeando, ia conhecendo e comendo, né? Então, acho que assim, para mim sempre foi isso, né? Chegar num lugar, conhecer a cidade e o que se come aqui. No começo eu não tinha essa visão tanto de cozinha, assim, eu achava mais o prazer de conhecer uma coisa nova, de comer. Mas aí foi indo mais para esse lado de querer cozinhar. Então, depois de um tempo, assim, eu começava a viajar e eu gostava de alugar apartamento fora para ter uma cozinha para poder cozinhar. Então, hoje em dia, quando eu viajo uma viagem mais longa, sempre tem que ter uma história de ter um apartamento para poder fazer alguma coisa, porque a gente começa a ver tanta coisa bonita e você não pode cozinhar, parece que fica meio aquela sensação de eu podia fazer alguma coisa diferente. Então, às vezes eu tenho esse cuidado de querer procurar lugares que eu posso fazer isso. Você dá uma volta na cidade, pega os ingredientes, leva lá para o lugar que você alugou para fazer alguma coisa. Para fazer comida. Eu fico, nossa, parece que dá um comichão assim, de fazer alguma coisa. Porque é muita coisa diferente, né? Quando eu morei fora, eu tive muita dificuldade com relação às vezes, conhecer o ingrediente. Às vezes, porque a gente não tem no Brasil, aí você vai buscar informação, você vai descobrir como é que funciona aquilo, como que você cozinha aquilo, para que utiliza aquilo. Então, é uma viagem, isso é muito gostoso. E aí, por exemplo, assim, eu morei em Nova York, e Nova York tinha umas lojas de especiarias que, assim, gigantescas. Aí eu chegava na loja, comprava um livrinho, sentava no chão, ficava assim, especiaria por especiaria, assim, pesquisando o que era, como utilizava.
porque é um universo muito diferente do nosso, né? Então, nossa, quando você passa por indiano, tailandês, assim, é um mundo totalmente à parte, né? E muito bacana, muito bacana. É uma coisa apaixonante esse tipo de estudo, né? Chefe, quer dizer que, na verdade, a sua culinária você pode definir que a maioria dos chefes trabalha assim, mas parte do ingrediente, então. Você tem ideia do prato a partir de um ingrediente, não é um prato que busca ingredientes, é o caminho inverso nesse sentido que você está falando, né? Eu acho que pesquisando o ingrediente, você acaba chegando em muitos pratos. É que depende muito, assim. Às vezes você está fazendo uma coisa mais específica, a solicitação de um cliente, que você quer fazer um evento, fazer um jantar, alguma coisa para a pessoa, ela te pede um determinado prato, ou um determinado ingrediente. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, e a partir disso você vai criando algumas coisas. Acho difícil, que eu falei no começo, assim, é difícil você criar alguma coisa do zero. Então a gente parte de coisas que já existem, que são muito boas, e aí você tenta fazer uma apresentação mais primorosa, tenta às vezes mexer em algumas coisas do prato. E cozinha brasileira é muito assim, quem gosta de cozinha brasileira clássica, a gente pesquisa para saber o que é o ingrediente de origem, qual que é a forma de preparo mais clássica, mas difícil mudar muito daquilo. Então assim, você tem uma cozinha brasileira contemporânea, super bacana, de vários chefes que fazem, mas você tem cozinha brasileira clássica que é incrível também. Você tem até a questão da mistura das gastronomias, né? A gente teve aqui, chefe, há um tempo atrás no programa, faz até um certo tempo, um pessoal de uma hamburgueria que fica no ABC aqui em São Paulo, chama The Burger Map. E eles mostraram, eles explicaram um trabalho que eles fizeram de viagem para os Estados Unidos para pesquisa sobre vários tipos de hambúrguer. Né? E para reproduzir aqui no Brasil, até acho que isso que foi o que deu nome para o estabelecimento. Como dica para chefe, a gente sabe que às vezes é um investimento alto você pegar e viajar, fazer essas viagens, esse turismo gastronômico. O que você indica para essas pessoas? E vou citar como exemplo uma cidade como São Paulo. Se vem de repente um chefe de fora, será que ele vai nos restaurantes que são tops? Tem que ir, claro, porque são referências. Mas será que ele vai provar alguma coisa da nossa raiz, alguma coisa do nosso dia a dia? Uma pizza de São Paulo, por exemplo, que é uma referência até mundial, a gente pode falar, né? Como é que o estudante de gastronomia brasileira pode fazer fora do Brasil para ele não perder esse tipo de coisa, para ele não perder? A gente até brincou aqui antes de entrar no ar, falei, se eu vier para a França provar um foie gras, mas o foie gras ele já é conhecido, o que ele vai poder descobrir na França diferente e como que ele pode descobrir em vários lugares, inclusive dentro do Brasil mesmo? Bom, eu acho que assim, a gente parte da história de fazer lição de casa. Então, se você quer fazer uma viagem, você precisa descobrir o que se come no lugar, como as pessoas comem e o que são os ingredientes locais para chegar em alguma coisa. Eu acho que assim, é sempre bacana você descobrir quem é o chefe do momento e assim, se você tiver condições de ir no restaurante do cara ou tentar descobrir um pouquinho do trabalho com essa pessoa, como trabalha. Mas às vezes não é uma amostra significativa da comida local. Por exemplo, você vai aqui em São Paulo, no Natal, é incrível, é maravilhoso, mas não é uma amostra da cozinha brasileira. Então, aí você tem que tentar descobrir, e a internet é uma ferramenta incrível para isso também, né? Então, você vai descobrindo, e aí, assim, não ir atrás da primeira informação, e através de sites meio confiáveis, tentar descobrir o que as pessoas comem. Às vezes, tem, tipo, Yahoo, tem uns fóruns de discussão de gastronomia, e as pessoas comentam quais são os restaurantes mais bacanas, o que se come nos lugares. Através disso, sempre tem, por exemplo, cozinha clássica do país, você vai ter referências em bons livros. Então, você pode, através de um livro, descobrir o que se come no local. E aí tentar descobrir quais são as variações mais modernas que tem no país. Aqui no Brasil, por exemplo, existem assim, excelentes chefes de cozinha que cozinham comida brasileira e teve um aumento muito grande. Eu até brinco, falo assim, a cozinha brasileira saiu lá do fundo, que era aquela história de não ser uma comida tão sofisticada, e hoje em dia é bacana. Às vezes meus alunos brincam com essa história, que eu falo assim, antigamente você ia para a França, iam te levar comida francesa. Você ia para a Itália, era comida italiana. Se você viesse para o Brasil e fosse uma pessoa importante, eles iam te levar comida francesa. Porque não era uma coisa assim elegante, né? O Brasil era uma comida bacana, mas bacana comer em casa. Hoje em dia, com a Alex Atala, com a Helena Rizzo, vários chefes que fizeram a gastronomia brasileira realmente mudar, você tem excelentes restaurantes. Então, assim, hoje em dia virou uma coisa de você querer mostrar isso para os estrangeiros. Mas, assim, não é uma amostra da toda a nossa gastronomia. Então, assim, tem aquela comida mais simples, aquela comida
mais de origem mesmo, até uma comida mais sofisticada. E aí é pesquisando mesmo. E aí, assim, a gente acaba trocando muita ideia com os outros chefes que viajam, né? Então, sempre tem os amigos que viajam, eu brinco, né? Eu tenho uma coleção de sal, pra você ter uma ideia, né? Essa história de gastronomia, a gente vai pegando umas manias engraçadas. Eu tenho, sei lá, 40 tipos de sais diferentes. E aí, meus amigos, quando viajam, eles trazem sal. Porque me deixa feliz, traz um sal bem diferente para mim. E aí as pessoas trocam ideias, assim, o que você foi em tal lugar, o que você comeu, qual chefe bacana. Eu vou para Madrid agora, semana que vem, vou num cara que chama Ramon Frecha, que é o bambambam de Madrid de agora, e aí já consegui mais uns 2, 3 restaurantes, assim, mais normais, assim, para comer também, e eu vou no Botan, que é o restaurante mais antigo do mundo, que diz que o forno deles não desliga há 300 anos. Então tem essas coisas que você tem que atrás da informação. Tem coisas que são caras, às vezes a pessoa não tem dinheiro para poder, né, dispor de um restaurante, sei lá, tipo 3 estrelas Michelin, mas acho que tem que tentar ir no mais bacana, ir no mais simples. E aí aquela história assim, sai para a rua e olha a cara do restaurante. Restaurante cheio é sempre um bom sinal, né? E chefe, você acha que, eu comentei aqui sobre, no caso de um chefe fora que veio para o Brasil, o que de repente esse chefe poderia provar que não é tão comum que aconteça, que esse chefe de fora... Aqui no Brasil, de comida brasileira? Isso. Nossa, comida do norte. Comida do norte é incrível. Pato no tucupi, tacacá. Tem uma comida muito diferente. Eu acho engraçado porque, assim, às vezes a gente tá... Eu dou aula de cozinha brasileira. E aí, no começo, o aluno começa a ver aqueles ingredientes e ele fala, nossa, mas será que vai ficar bom? E aí, quando eles começam a experimentar e começam a ver que realmente é uma delícia... Para mim, assim, o mais bacana da aula de cozinha brasileira é isso, ver a cara dos alunos quando comem as coisas. Porque eles começam a mudar a percepção deles da nossa cozinha. Então, às vezes, tucupi, que é o suco da mandioca brava, que as pessoas acham que, mas não deve ser bom. E é maravilhoso. Então, às vezes pelo nome, né? Só pelo nome. Não, então é muito legal isso. Eu acho que essa percepção de cozinha brasileira e dos ingredientes é que faz a diferença. Então, assim, se eu tivesse que levar um chefe de fora comer alguma coisa, porque feijoada todo mundo conhece. Né? Feijoada com caipirinha. Feijoada com caipirinha já é clássico. Mas comida baiana, incrível. Eu tive o privilégio de dar aula de cozinha brasileira em Chicago, numa escola em Chicago. E foi interessante, a gente fez cozinha brasileira lá. Fez cozinha baiana lá. E com ingredientes até simples, mas de uma forma totalmente inusitada para eles. Nossa, eu achava de vender lá, chefe? Não, de vender eu levei daqui. Eu só não levei farinha, né? Porque eu falei, ia ser meio complicado, aquele pó branco misturado nas coisas. Na minha mala, eu falei, não achei boa ideia de levar, não. Mas eu levei bastante coisa, levei uns doces diferentes, levei dendê. Mas a gente achou muita coisa lá, farinha de tapioca a gente achou lá. Nunca imaginei que fosse achar farinha de tapioca nos Estados Unidos, mas achamos. E foi muito legal, fizemos um bolinho de estudante, fizemos um monte de coisa bacana, assim. E aí as pessoas se surpreendem, porque às vezes fizemos boa de camarão, que é um prato simples pra gente, né? Que é mandioca cozida com camarão. Eles, nossa, enlouqueceram, acharam incrível aquilo. Então, às vezes a nossa comida é muito rica. Eu falo assim, que a nossa comida não é tão famosa quanto a comida francesa, que eles já, 200, 300 anos atrás, já estão normatizando a cozinha deles, já tem tudo direitinho. A gente começou isso há 10, 15 anos. Então, a nossa cozinha é muito recente dessa parte da gente investir nisso e na informação. Mas a cozinha é incrível aqui, nossa. Tem coisas que você não faz ideia. Assim, tirando São Paulo, Rio e Minas, que é a comida que a gente está mais acostumado, você vai para o sul, tem pratos incríveis, muito diferentes. E a cozinha do norte, acho que é a mais bacana do Brasil mesmo. Assim, aquela que a gente pode dizer tipicamente, assim, ainda indígena quase. Ainda falando na culinária brasileira, você acha que aqui no Brasil ainda tem bastante ingrediente a ser explorado? Que a gente não conhece, talvez que a gente nem sabe que existe? Tem. Hoje em dia está um trabalho bem forte de resgate dos ingredientes antigos. Então, você vê que outro dia, eu não lembro o que era, mas o Atala até mostrou um ingrediente que, assim, tinha se perdido. As pessoas usavam antigamente e parou-se de usar e ele estava resgatando isso. Por exemplo, aqui no Vale do Paraíba tem a história das içás, que são aquelas formigas que, numa determinada época do ano, na primavera, né, que são as tanajuras, aquelas que têm bombom grande, aí fazer a farofa de içá. É delicioso, é delicioso. E as pessoas falam assim, mas é formiga, mas é muito saboroso. Então é uma coisa muito antiga que está começando a se resgatar de novo para trazer para os grandes centros. O problema que a gente tem ainda é
transporte, conservação. Então, assim, um ingrediente para chegar do norte para São Paulo ainda é complicado. Eu brinco, né? Falo assim, é mais fácil você achar ingrediente fresco vindo de Paris do que vindo de Manaus. Mas já melhorou muito. Eu acho que hoje em dia, assim, nos últimos 10 anos, assim, as coisas melhoraram muito. Eu acho que está tendo esse interesse das pessoas em querer ter acesso a um ingrediente brasileiro mais fresco, mais bacana, mas ainda tem dificuldades, eu acho. Perfeito. Uma coisa, chefe, antes de eu chamar o intervalo, eu vou fazer uma última pergunta que está relacionada a isso também. Uma coisa que acho que a gente precisa entender é a questão do que é ingrediente e do que é a parte prática do trabalho, né? A gente sempre fala, vários chefes vieram aqui e falaram, não é porque você usa uma técnica francesa que você está deixando de fazer a culinária brasileira. Sim. E como é que funciona isso nas suas aulas? Você consegue passar isso para os alunos? Porque hoje em dia a técnica francesa é uma via melhor, né? Para você conseguir trabalhar, conservar alimento. Eles já chegam com essa ideia de vou fazer francesa porque a técnica é melhor, ou você consegue inserir facilmente a culinária nacional, até mesmo porque a aula que você dá, uma das aulas que você dá é sobre isso? Na verdade, assim, toda a parte de cortes, toda a parte de técnica de cocção, é tudo baseado em cozinha francesa. Na verdade, assim, existe uma normatização da cozinha francesa, que isso foi feito há muito tempo atrás. Então, a gente parte desse princípio da técnica francesa para fazer todas as cozinhas. Então, eu até brinco, né? Outro dia falaram assim para mim, como você define a sua cozinha? Eu falei, olha, a minha cozinha eu diria que técnica francesa, ingredientes do mundo todo, com uma ênfase em cozinha brasileira, que eu gosto muito, e ervas e especiarias do Sudeste Asiático, que eu adoro. Então, assim, você não perde, digamos assim, por usar uma técnica francesa com ingrediente brasileiro, você não está deixando de fazer comida brasileira. Você está só aprimorando a técnica. Então, assim, às vezes, todo o nosso primeiro e segundo semestre, você vê todas técnicas francesas para trabalhar com ingrediente. Então, quando ele chega no quarto semestre, que ele vai ter aula de cozinha brasileira, ele já tem isso na cabeça de como prepara as coisas, e daí a gente só brinca que fala assim, aí a gente dá uma abrasileiradinha. Então, por exemplo, tem técnicas, que é a história do pingadinho, por exemplo, assim, que é comum em cozinha brasileira, você fez um refogado, você fez uma carne ali, e aí você vai colocar água quente, pingando água quente, tampando a panela, e cozinhando tampado para criar aquele vaporzinho ali e cozinhar o alimento. Isso é a técnica clássica de cozinha brasileira. Mas, se você for pensar, ela já está um pouquinho... Já era da cozinha francesa também, que você usa o vapor. Então, assim, uma coisa não é separada da outra. Eu acho que tudo tem um contexto único, eu acho. A diferença foi o registro mesmo, né, chefe? Os franceses tiveram essa organização de registrar o que eles fizeram, e é um ponto de partida para qualquer tipo de culinária, esse tipo de registro, né? Na verdade, se você for analisar assim, quando a gente começa a falar de cozinha brasileira, a gente fala que teve 3 povos que influenciaram a nossa comida. Então, que foram os índios que estavam aqui, os portugueses que vieram e, na época que trouxeram a escravidão, vieram os negros também. E, assim, o nosso índio tinha técnicas muito rudimentares. O português veio com a culinária já europeia. Então, assim, muito que a gente tem de cozinha nossa, que a gente acha que é nossa, já veio de técnicas de cozinha já da Europa. Até aquela discussão que a feijoada é um prato 100% brasileiro. Não é. Na verdade, como a gente serve a feijoada e os acompanhamentos, isso é bem brasileiro, mas o feijão cozido com linguiça e partes do porco, isso o português já fazia, só mudava a cor do feijão, na verdade. E quando os escravos chegaram, eles trouxeram várias outras técnicas, que eles também já tinham esse domínio de técnicas de culinária e de irrigação, etc., já na África. Então, a nossa cozinha, ela foi formada por esses 3 povos. Então, não dá para dizer assim que existem técnicas de cozinha que são genuinamente brasileiras. Você vai poder falar assim, o que se faz às vezes no Pará ou na Amazônia, pode ser uma técnica de cozinha mais brasileira? Sim. Agora, mais do que a gente conhece como técnica usual, refogadinho e tudo mais, é parte de cozinha francesa, parte de cozinha europeia, na verdade. A gente muda algumas características, assim, por exemplo, a gente refoga alho e cebola para fazer arroz, que fica uma delícia. Na Europa não se faz isso, na Europa eles só refogam um arroz direto na gordura e colocam água. Então o nosso é até mais gostoso, mas parte de uma técnica deles. Então é difícil falar assim que há técnicas exclusivamente brasileiras. Eu acho que tem técnicas internacionais que vieram muito da Europa e a gente acaba assimilando a nossa cultura. Certo, perfeito, chefe. Deixa eu falar um pouco mais sobre esse tema no nosso próximo bloco. Já estou estourando aqui o primeiro. Daqui a pouco a gente está de volta.
delícia, né? Carolina Ferraz fazer campanha de Zero Cal virou um clássico. Apesar de muitos atores terem passado pelas campanhas de Zero Cal, a Carolina Ferraz é uma das mais lembradas. Se mantém magra, bonita, alegre, que é a essência da nossa marca. Eu fiz campanhas para o Zero Cal, acho que durante 7 ou 8 anos consecutivos. Teve um que eu fiz que eu acho que eu só ria. E as pessoas hoje param na rua, ainda hoje, falam, dá aquela risada. É engraçado, eu acho bacanérrimo. Nós estamos lançando Zero Cal Sucralose. Ok, ação. O desafio dessa campanha é comunicar que o novo Zero Cal Sucralose tem um sabor tão próximo do açúcar que facilmente é confundido quando uma pessoa toma e não sabe que é adoçante. Mas peraí, não é açúcar? Não, esse é o novo Zero Cal Sucralose. Hoje nós viemos filmar o comercial do Café com Estrelas. Não poderia deixar de ser Carolina Ferraz para apresentar esse adoçante. Teve uma baita química, as duas se entenderam muito bem. Inclusive nos intervalos, assim, rolou uma espécie de receita de bolo entre elas. O set, quando ele tem uma celebridade como âncora, ele tem características completamente diferentes. A gente precisa pensar em ter um set diplomático, que é um set sorriso, um set extremamente organizado, para dar segurança também para essa celebridade e a equipe que ela traz. A referência de figurino era toda baseada no dia a dia da Carolina mesmo. É uma beleza mais de casa mesmo, um cabelo com cara de que foi ela mesma que prendeu, uma pele mais natural e menos maquiagem. A demanda da celebridade é sempre tempo. Ok, ação. Quando eu cheguei aqui para filmar, eu já sabia exatamente qual lente eu ia usar, qual era o eixo, quais enquadramentos. Menino, uma rapidez incrível, que eu já sou acelerada, né? E o diretor também é um fofo, querido, seguro, a equipe toda pronta, luz linda. O briefing que eu recebi era de um filme muito luminoso. Tudo foi pensado para a gente continuar filmando sem alteração da característica de luz. Para isso a gente trouxe uma bateria enorme de HMI. A gente vai ter um plano robusto de mídia. Nós vamos ter TV, nós vamos ter mídia impressa, a gente vai ter uma campanha forte em digital. É a volta de Zero Cal à mídia em grande estilo. Mas peraí, não é açúcar? Claro que não. Eu me cuido direitinho. Esse aqui é um novo Zero Cal Sucralose. Mas parece açúcar. É uma delícia, não é? Zero Cal traz uma nova versão bastante importante nesse mercado. É uma marca de bem-estar e sucralose é um produto extremamente saboroso. Eu já provei aqui no set de filmagem e realmente achei um sucesso. Agora é com vocês. Pimenta! Pimenta que é gostoso. De volta aqui com Cozinha Profissional TV, com um bate-papo aqui bem legal com o chefe Perim. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre a questão dessa comparação entre culinária... Comparação não, mas o que pode ser descoberto, pode ser explorado na culinária brasileira e na questão que a gente sempre aborda das técnicas francesas com a culinária brasileira. Antes da gente voltar nesse assunto, chefe, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência como cliente fora do Brasil, seja na época que você trabalhava como comissário ou não, sobre o mercado no geral fora do Brasil. Desde a questão do ingrediente até a questão do atendimento. A gente estava, inclusive, semana passada a gente teve um convidado aqui que comentou que o cliente brasileiro ele é exigente, né, a Juliana? Ele é exigente na hora do serviço do Brasil, mas fora do Brasil ele não é. Como é que é lá fora o serviço, a questão da culinária, o respeito com o cliente? Como é que você avaliou isso nas suas viagens? Olha, eu acho que o cliente tem uma percepção diferente dos lugares. Eu acho que o brasileiro ele exige demais às vezes, o brasileiro não quer pagar por isso, é engraçado isso, né? O brasileiro ele quer muito, mas ele não quer pagar por isso. Acho que fora do Brasil você acaba tendo um cliente que ele sabe que vai ter pouco garçom no restaurante, ele sabe que ele tem um tempo de espera das coisas, então ele tem uma outra expectativa, acho que ele tem um outro comportamento com relação, né, à coisa do restaurante. Mas eles apreciam muito comer, isso que eu acho muito interessante, né? Então, por exemplo, você vai para a França, você vai para a Itália, eles têm verdadeira paixão pela comida. Eu um tempo atrás eu dei umas aulas de cozinha italiana
E aí eu tive que estudar um pouquinho, né, para relembrar umas coisas. E aí você começa a pegar nos livros e você vê a paixão como o italiano descreve a comida dele. Mais do que o francês ainda. O francês ele gosta muito da comida, mas o italiano é apaixonado. Então o jeito dele falar da comida demonstra a paixão que ele tem pela comida. Emocional, né, o italiano é muito emocional, é lindo. E aí, assim, as pessoas elas têm uma expectativa diferente, eu acho, quando elas vão num restaurante. Eu acho que o brasileiro, por ter essa coisa do serviço, aqui é muito fácil o serviço, você tem empregado em casa, você tem muitas pessoas no restaurante, você quer tudo muito imediato. Você acha que as pessoas têm que te atender, né? E lá fora é um pouquinho diferente. Mas eu acho que, assim, mesmo tendo poucos garçons num restaurante e tudo mais, o atendimento é muito bom, porque as pessoas são mais profissionais. Então, acho que aqui no Brasil acontece muito assim, o sujeito não tem emprego, ele vai arrumar um bico de garçom. E aí acaba que não dá um atendimento como, assim, não tem uma percepção do cardápio, eles não sabem o cardápio. São poucos os restaurantes que promovem degustação de cardápio para os garçons saberem o que eles estão servindo. E às vezes você vai perguntar para um garçom, mas como que é isso? O garçom não sabe. Ele vai te falar qual que é o prato que mais vende, mas ele não sabe qual é o prato mais gostoso. E acho que é importante isso. Quando eu dava treinamento para a companhia aérea, eu falava muito isso. As pessoas que vão te perguntar, e aí, qual que é melhor, qual que é mais gostoso? Ou você tem que ter alguma informação para o cliente, né? Eu acho que isso falta um pouco, essa curiosidade, esse interesse das pessoas aqui no Brasil de darem essa informação. Eu tive a semana passada num restaurante que eu fiquei, nossa, super chateado com o atendimento. A comida foi boa, o lugar era bacana, mas eu achei assim, sabe, parecia que os garçons estavam brincando. Então, você tem que pedir 3 vezes para te servirem água ou te anotar o teu prato principal, acho que é uma coisa meio complicada isso. Eu acho que tem um respeito maior fora. Então, em termos também, quando você vai muito em zona de turista, você acaba sendo mal atendido. Então, às vezes, tem que sair um pouquinho daquela zona do turismo e partir para um restaurante que as pessoas frequentam mesmo do local, para você saber como que é o atendimento local, assim, sem ser o turístico. O turístico é sempre complicado, né? Acho que a gente, como turista, é sempre um alvo fácil. Você sempre vai comer mal, você sempre vai ser maltratado. Parece que você chega num lugar, as pessoas não gostam do turista, que não acho que é bem verdade. E outra coisa que a gente tem que ter uma noção bem clara. Na verdade, você vai chegar num lugar, as pessoas vão te tratar de forma diferente do que você está acostumado aqui, porque no local eles tratam as pessoas diferente. Então você tem que falar assim, não é porque eles estão me tratando mal que eu sou brasileiro, eles estão me tratando mal às vezes porque é o jeito deles. E, né, tem muito isso, né? O brasileiro fala assim, eu fui para tal lugar, fui maltratado, fui para a França, fui maltratado. Não, o francês é mais seco, é mais durão, assim, o jeito deles tratarem as pessoas, né? O parisiense, o francês mesmo não é assim. Mas, com questão de atendimento, acho que assim, fora do Brasil é mais profissional a coisa. Como às vezes não tem tanto garçom, tanto, né, mão de obra, então você acaba tendo esse cuidado maior. Uma vez em Siena, eu fui num restaurantezinho também assim, passei na frente uma portinha que tinha uma mesa de aço inox assim comprida, com vários tipos de massa que eles tinham feito de manhã secando. Tinha um molho de tomate, um molho de manteiga com sálvia, um assado do dia e uma entrada. Então você chegava lá, era um senhor, meio gordão, assim, grandão. A filha dele trabalhava na cozinha, a mulher dele trabalhava na cozinha e tinha mais um rapaz ajudando ele. Era aquilo que tinha para comer, daquela forma, mas assim, uma delícia, maravilhoso. Então é isso que às vezes assim, você pode até achar que, né, não tinha nem cardápio, era o sujeito que falava o que você ia comer. Então assim, é diferente do que a gente está acostumado, mas é muito bacana, eu acho. Tem essa questão de cultura mesmo, né? Sim, a gente, por exemplo, vê que no Brasil a gente vai ter a Copa chegando, a gente vai receber estrangeiro, vamos se preparar para receber bem. Inclusive tem programas, a gente teve até matéria sobre isso, como os restaurantes estão se preparando para receber, vai aprender inglês, vai colocar cardápio em inglês, mas é tudo uma questão de cultura, né? Eu até queria, chefe, te perguntar, voltando um pouco até para a parte de gastronomia, sobre essa questão de cultura. Nas suas viagens, o que você reparou sobre essa ligação que tem entre a gastronomia e a cultura do local? Quando a gente fala cultura, às vezes não é só ingrediente, mas de repente horário de comida, sem dúvida, horário que você vai comer, o que você vai comer em qual horário. Isso muda bastante de país para país? Não, com certeza. No comecinho você falou da história da pizza, que a nossa pizza é uma das melhores do mundo, etc. Mas é muito diferente da pizza da Itália. Então, às vezes, você vai para a Itália e você vai falar, nossa, eu fui lá, comi pizza e achei uma porcaria. Você não pode dizer que é uma porcaria. Assim, eles têm a melhor farinha do mundo, eles têm um queijo melhor que o nosso, o tomate deles é diferente do nosso. Então, assim,
você tem que entender que existem diferenças. E, por exemplo, assim, aí é aquela história de você pesquisar um pouquinho as coisas antes de sair do Brasil. O que a gente conhece de comida italiana, por exemplo, no Brasil, é comida de italiano de colono pobre, porque foram os colonos pobres que vieram para o Brasil na época que eles fugiram da Itália, que estava uma situação de fome. Então, quando eles chegaram aqui, eles tinham uma realidade totalmente diferente da cozinha deles. Então, eles adaptaram essa cozinha que eles conheciam de lá para os ingredientes daqui e fizeram uma gastronomia que a gente chama de cozinha italiana, mas não é bem a cozinha italiana clássica. Por exemplo, a minha avó, ela fazia risoto na casa dela. O que era o risoto? Era arroz misturado com frango, com tomate, com ervilha, cobria de queijo, levava para o forno. Isso era o risoto. Era uma delícia, mas não tinha nada a ver com o risoto que a gente conhece hoje em dia. Então, houve uma adaptação. Para você não chegar assim com essa expectativa que às vezes você tem, a hora que você chega num outro país, não é bem aquilo, e você vai falar, é uma porcaria. Porque a gente tem essa mania, né? Fala assim, o que é diferente do que você está acostumado, às vezes você já acha que é ruim. Então, tentar descobrir o que se come para você chegar lá e não ter esse choque cultural. Como você falou, horários, às vezes, por exemplo, você vai para a Espanha, tem a história de assim, tem as cidades menores do interior que tem a história da siesta, você chega num lugar, está tudo fechado. Eu já cheguei em cidades, assim, 3h30 da tarde, que não tinha um lugar para comer. Então, assim, você que é o turista, você que tem que entrar no esquema deles e saber como que funciona. Mas é a melhor parte, eu acho, sabia? Assim, essa coisa que toda viagem tem uma história. Eu falo assim, que a gente, quando turista, você vai para um lugar e você acaba se dando mal, entre aspas, assim, umas situações, mas que são engraçadas. E que acho que isso não tem vivência de leitura, de internet que vai substituir. Então, assim, é muito bacana, mas tem que conhecer um pouquinho. Então, assim, você vai fazer uma viagem, faz lição de casa. Lê um pouquinho do país, lê o que eles comem, lê como que as pessoas trabalham com comida, assim. Porque se você chegar na França sem conhecer nada de cozinha francesa, você vai comer mal. Com certeza. É como chegar aqui no Brasil e achar que você vai comer feijoada só. Então é a mesma coisa, assim, e a cozinha deles é muito rica, assim como a nossa. Então, se você não estudar, não souber o que você vai pedir, não souber como você vai pedir, você vai acabar comendo, assim, não vai ser o que você imaginava, e aí você acaba se decepcionando. Em outros países, como você vai para a Ásia, então assim, você tem que entender um pouquinho da cultura deles, né? Saber como eles tratam as pessoas e o que significa um pouco das coisas. Até esses dias eu estava conversando com um amigo meu, que foi agora para o Oriente Médio ali, e aí ele estava falando que a história que a gente tem o hábito de sentar assim, né, com a perna desse jeito, e aí falou assim, que se você sentar dessa forma e mostrar a sola do seu pé para a pessoa fica ofendidíssima. Então, se você for sentar assim, você tem que puxar o pé para dentro para não mostrar a sola do sapato, porque é uma ofensa para eles. Então, é coisa de hábito, na verdade, né? Coisa de costume, de cultura local. Então, a gente precisa saber disso para não se dar a mão fora. Eu acho que é interessante, chefe, por exemplo, vamos citar um exemplo do Brasil. No Brasil, a gente tem certa abundância de carne vermelha, por exemplo, que não se repete em outros países. Só que, eu não sei se você vai concordar comigo, o interessante é você vai viajar para um país que não tem essa carne abundante, só que eles têm alguma coisa que vai substituir aquela proteína. E com certeza. Que é isso? Será que isso já não é um encaminhamento para você saber o que você vai provar ali? Não sei se você concorda, mas não é uma deficiência culinária o fato de não ter aquele ingrediente lá. Sim, uma oportunidade para outras coisas, né? Não, com certeza. Tem países que comem carne de cavalo. Eu fui para a África do Sul, comi zebra. Eu comi um negócio que eles chamam de springbok, que é tipo um antílope, que lá pode caçar, então tem uma época do ano que pode caçar, então você tem esse tipo de ingrediente oferecido. Então, lugares que você vai... eu fui para a Austrália e aí tem a história do bluefin tuna, que é que está em extinção, tem toda uma história em cima dele. Tive a possibilidade de comer. Então, assim, ir atrás das coisas. Assim, não é porque, né, a gente está acostumado com carne, eu vou comer carne todo dia. Até porque, às vezes, carne todo dia fora do Brasil é caro pra caramba, né? Tem essa questão do custo. Então, às vezes, mas sempre tem alguma coisa que substitui. Você tem que descobrir, às vezes, tem lugares que comem mais arroz ou mais batata, depende do país. Então, é aquilo lá, de ir para o lugar e, assim, estudar um pouquinho antes de chegar no país. Acho que deixar para a última hora, né? A gente pensa em tantos detalhes da viagem e deixar a alimentação por último, é o que eu falei, você vai acabar comendo mal. Você vai ter uma impressão muito errada do país, você vai achar que come daquela forma e não é uma forma mais, assim, não é a comida mais bacana. Certo, perfeito. Chefe Juliana? Eu tenho uma pergunta, na verdade, é uma curiosidade.
curiosidade, né, Perim? Eu queria que você falasse, assim, o que você não pode deixar de fazer nas suas viagens, assim, que você tem feito pelo mundo, conhecendo bastante ingredientes, que você mais procura, assim, tem algo de lei, assim, que você não pode deixar de fazer. Bom, é o que eu te falei no começo, eu tento descobrir o que se come no local, qual é o ingrediente, a partir do que eles fazem, né, a cultura deles, como você falou, o que é proteína que eles comem, então, eu como carne de sei lá o que, eu vou atrás disso para descobrir que é uma coisa que não está na minha realidade. Eu tento sair um pouquinho, brinco, né, de sair da casinha, assim, então você vai descobrir coisas que não fazem parte da sua cultura e experimentar isso. Aquela história, às vezes eu me dou mal, às vezes eu me dou muito mal. Tem coisas que às vezes você pede no restaurante, a hora que você olha o prato e fala assim, Jesus, como é que eu vou comer isso? Mas eu acho que faz parte da cultura, assim, é isso que é o divertido de viajar. Quem gosta de comer bem, assim, às vezes nem é quem gosta de cozinhar, mas na verdade você não precisa cozinhar para, né, apreciar. Eu acho que você tem que ir atrás da informação, você tem que ir atrás de ingredientes, saber o que é, como faz, qual a cultura local. Então, porque sabendo um pouquinho disso, você acaba se dando bem. Então, e sair um pouquinho da zona turística. Tentar sair daquele meinho, porque ali você vai comer comida, que eu falei no começo do programa, Paris hoje em dia tem uma história super triste com os restaurantes. Acho que 80% dos restaurantes da zona turística de Paris é comida pré-pronta. Então você vai falar, vou comer comida francesa? Não, quer dizer, até mas digo assim, não é uma comida elaborada, é uma comida feita para quantidade. Até porque para suprir aquela quantidade de pessoas que estão ali na zona turística, eles precisam disso. Mas é uma pena, você acaba não comendo uma comida genuinamente assim, mais elaborada, né? E para comer bem não precisa comer comida cara, é isso que eu falo também. Não tem que ser um restaurante bacana, não. Você não tem que ir no 3 estrelas Michelin. Você pode comer uma comida de rua, bacana, sem ser cara. Certo. Chefe, a gente já está infelizmente aqui chegando, muita coisa para falar ficou pendente aqui na nossa pauta de hoje, mas infelizmente a gente está chegando ao final. Antes disso, eu queria que você falasse também um pouco da Viking, sobre esse trabalho que você faz com eles, qual que é o seu trabalho, e apresentasse essa empresa para o pessoal que está assistindo, né? Tá. Bom, a Viking é uma empresa americana que faz esses equipamentos de cozinha. Na verdade, a gente tem uma linha profissional para uso residencial. Então, a Viking nasceu Greenwood, Mississippi, no desejo de, por exemplo, você vai chamar um chefe para cozinhar na sua casa. Só que você tem um fogão normal, o chefe não consegue, né, trabalhar da forma que ele está acostumado no restaurante num fogão normal. Então, equipamentos de cozinha que tivessem alta performance, mas que tivesse um acabamento que fosse condizente a uma casa. Porque você pega essa linha profissional, hoje em dia é tudo muito feio, né? Assim, o fogão é bacana, tem superpotência e tudo mais, mas o acabamento dele é muito feio. Então a Viking nasceu dessa proposta de ter um equipamento que fosse de alta performance, fosse duradouro e que fosse bonito. Então, e é uma linha completa para cozinha. A gente faz tudo de cozinha, só não fazer uma linha de armário. Além de todo esse conhecimento de gastronomia, você faz a parte de desenvolvimento. Então, eu entro em projeto, assim, às vezes os clientes vão para lá, assim, eu fico na loja o tempo todo. Eu brinco, eu sou o departamento de mimo de cliente, né? Porque assim, eu faço café da manhã, eu faço almoço, faço jantar, faço uma série de coisas na loja. E eu entro em projeto também. Às vezes a pessoa não sabe o que ela precisa para a casa dela. Como a nossa linha é muito grande, então eu tento aconselhar qual é o equipamento que é mais viável, mais correto para a utilização que a pessoa precisa. Então a gente define o tipo de forno, define aquelas dúvidas básicas. Forno a gás ou forno elétrico? Que as pessoas acham que faz muita diferença. Eu falo assim, eu particularmente tenho preferência para o forno elétrico. O forno elétrico é muito melhor que gás. Mas a gente tenta descobrir isso, qual que é, assim, o que você precisa realmente para a sua casa. E a gente faz o projeto, não o projeto físico, mas a gente, né, o equipamento que eles precisam e tudo mais. E é muito bacana, assim, é uma marca incrível que, nossa, é muito bacana, assim, para ter em casa. Além disso, né, chefe, professor, você já também trabalhou com consultoria, você já fez treinamento que é um trabalho bem interessante, infelizmente a gente não conseguiu falar sobre ele aqui, mas treinamento para comissário. Isso. Você comentou da TAM, né? Isso. E queria que só no final aqui do nosso programa que você deixasse seus contatos para o pessoal que quer conhecer mais seu trabalho, quer conhecer a Viking, quer conhecer o seu trabalho como professor. Como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Tá, hoje em dia eu tenho uma empresa de eventos, né, que chama Gastronomia Afins. E
a gente faz esse tipo de trabalho, a gente vai cozinhar na casa das pessoas. E eu brinco e falo assim, como eu não tenho a estrutura de um buffet grande, então eu vou cozinhar para 8 pessoas, 10 pessoas, 12, 24, que é o que eu mais gosto. Porque você pode criar um cardápio específico, você pode fazer um menu de degustação. É muito legal, assim, de você... E o que você faz para 10, 12, você não faz para 50 nem para 100. Então, porque esse trabalho mais delicado, assim. E aí, meu contato meu e-mail é lf de Luiz Fernando, lfperim@gastronomiaafins.com.br. Tudo junto, Gastronomia Afins. Perfeito, chefe. Obrigado pela sua participação aí. Canais abertos da Cozinha Profissional. Também qualquer coisa que você quiser divulgar, falar com a gente. Tá ok? Juliana? Quero agradecer ao Perim, parabéns pelo trabalho, obrigada pela entrevista. Deixar nossos contatos aqui, o nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional, nosso e-mail é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que eu também estou no chat da UTV, hoje foi bastante movimentado aqui. Quero agradecer a todos que participaram, que fizeram os comentários. Infelizmente não consegui ler a tempo, porque a gente já tinha mudado de assunto. E mandar um beijo para a galera do Rio também, agradecer a interação aqui. Obrigada e até o próximo programa. Perfeito, Juliana. Como disse, estou estourando, vou ser breve aqui também. Só dar o último lembrete que eu sempre faço aqui. Esse programa vai estar no cozinhaprofissional.com.br. Logo mais está no nosso site, você confere. E também confere na nossa news. Se você não recebe a nossa news no seu e-mail, entra no cozinhaprofissional.com.br. Tem lá para você cadastrar o seu e-mail. Além do programa, você recebe as últimas notícias, recebe um pouco da nossa seção de mercado, enfim, bastante informação para você que trabalha nesse setor de food service. Obrigado pela audiência de vocês, obrigado pelo pessoal aqui do chat que está com a Juliana e até a próxima segunda-feira.